E o que nos mostra essa carta é que é totalmente o oposto do que a gente imagina que Paulo estava vivendo essa circunstância. Muitas das vezes a gente está feliz, a gente está alegre e alguém vem conversar com a gente fala mais do que a boca, fala mais do que a pessoa, às vezes a pessoa fica até quieta porque a gente está bem, a gente está alegre, a gente está feliz e a gente quer falar. E quando a gente está triste, alguém manda mensagem no WhatsApp para você recebe, você responde com poucas palavras, ou muitas vezes só puxa a barrinha e volta e nem responde. Nós agimos assim quando as circunstâncias ao nosso redor são adversas. Se está bom, a gente fala bastante. Se está ruim, a gente é de poucas palavras. Quando a gente olha para essa carta, a impressão que nos dá é que o apóstolo Paulo estava num palácio e ele resolve escrever a carta aos Filipenses, porque ele só fala de alegria. Então parece que a circunstância da vida dele condiz com aquilo que ele está escrevendo. Mas quando nós vamos pesquisar, nós descobrimos que é totalmente o oposto. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses e ele estava preso. Ele estava dentro de uma cadeia. E ele é redundante em dizer: alegrei-vos. Outra vez vos digo, alegrei-vos. O apóstolo Paulo, ele traz para a gente, nesse capítulo 4, algumas lições, alguns exemplos que servem para mim e para você hoje, para a gente ser uma geração mais que feliz, para a gente ser uma geração bem-aventurada. Nós precisamos, se você seguir essa receita do apóstolo Paulo, pode ter certeza que você vai ser um jovem, um adolescente mais que feliz, um adolescente, um jovem bem-aventurado. A primeira coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui, no capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: quanto a mim, irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele diz que aquilo que ficou para trás, ele deixa para trás. Uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que passou, e eu olho para frente. O que pode travar e paralisar eu e você, e roubar a nossa alegria no Senhor hoje, no presente? É o nosso passado. Muitas pessoas ficam focadas no seu passado, e aí acaba perdendo a alegria de Deus, que Ele tem proporcionado para cada um de nós no presente. O apóstolo Paulo, se ele ficasse preso no passado dele, todos conhecem a história do apóstolo Paulo, no capítulo 7, no capítulo 8 do livro de Atos. No finalzinho do capítulo 7, a Bíblia vai mostrar o primeiro mártir da igreja, que é Estevão. Estevão é assassinado, e ali no finalzinho aparece um jovem chamado Saulo, que é o Paulo. E a Bíblia diz que Paulo consentiu na morte de Estevão. Se Paulo, depois da conversão, eu imagino que ele deve ter feito uma retrospectiva da vida dele, ter feito algumas análises, e ele percebeu que consentiu ou foi cúmplice na morte de uma pessoa que estava correndo pelo certo, que estava correndo pelo Evangelho, levando o Evangelho, fazendo a obra de Deus, um diácono fenomenal, que no capítulo 7 de Atos, você vai ver, ele expõe todo o Antigo Testamento até chegar na morte de Cristo. Um diácono excelente. E ele consente na morte desse rapaz. Ele poderia ficar paralisado. Você imagina? Como que eu vou pregar o Evangelho, sendo que eu já consenti na morte de um cristão? Como que eu vou falar de um Deus que traz vida, se eu ajudei a matar alguém? Isso podia paralisar. Só que o apóstolo Paulo, ele entende que Deus o perdoa, ele entende qual é a motivação do sacrifício de Cristo, qual é o significado disso na nossa vida. Ele entende, e por isso ele diz: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que passaram, e eu olho para frente, pelo prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele não quer que nós ficamos parados olhando para o nosso passado, Ele quer que nós sejamos olhando para frente, porque isso pode, você ficar paralisado no passado, pode tirar a sua alegria no presente. Um passado ruim pode paralisar você. Um passado muito bom também pode paralisar você. Porque tem muitas pessoas que hoje
faz comparação com o passado e talvez hoje você não está num presente muito bom. Talvez hoje você não está no seu melhor ano. Talvez, e aí o que a gente faz? Comparação com o passado. Nossa, mas ano retrasado eu estava assim. Ano retrasado estava uma benção na minha vida, estava tudo dando certo. Parece que 2020 foi um soco na boca que a gente tomou, todo mundo junto, no coletivo. Situação financeira está... Se a gente ficar comparando, a gente vai paralisar, a gente vai perder a alegria no presente. O apóstolo Paulo, ele diz, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que passaram. E eu olho para frente, para aquilo que Deus tem para a minha vida. E é isso que Deus quer de nós nessa noite. Amém? A segunda coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo é no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 4. Ele vai dizer assim: não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas vossas orações e súplicas com ações de graça. Olha que interessante. Se muitas das vezes a gente ficar paralisado no passado, pode tirar a nossa alegria e muitas vezes pode dar até uma depressão, porque excesso de passado gera depressão. Excesso de futuro vai nos gerar uma ansiedade e vai roubar a nossa alegria no Senhor. Então, para que a gente não possamos viver ansiosamente todos os dias, o apóstolo Paulo ele traz uma receita que a gente precisa definir a nossa oração. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições ou orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus. É a primeira coisa que temos que fazer. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,7, ele diz, lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Se o apóstolo Pedro manda a gente lançar porque Deus tem cuidado de nós, o apóstolo Paulo, ele define como a gente vai lançar a nossa ansiedade, e é através da oração. Não tem outro meio. Você tem que definir tudo que está acontecendo em relação ao seu futuro. Tem muitas pessoas que pensam numa vaga de empresa, numa entrevista, já fica todo ansioso, já fica louco, já não consegue dormir. Eu sempre sou assim, no primeiro dia de trabalho eu não consigo dormir. Fico pensando que vou perder a hora, não vou conseguir chegar, e eu não durmo, fico ansioso. Isso é uma coisa simples, mas talvez tenha alguma coisa perturbando o seu coração, perturbando a sua paz e tirando a sua alegria no presente. E o apóstolo Paulo está dizendo para nós nessa noite, defina a oração para Deus. Porque a gente tem muita facilidade de falar a nossa vida para todo mundo, menos para aquele quem pode resolver o nosso problema. A gente fala, as pessoas não querem nem ouvir o que a gente está passando, e a gente vai falando. Quando Deus, aquele que pode resolver, a gente muitas vezes se cala. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, defina a oração. Defina a oração. Oração com súplicas é a segunda coisa que ele diz. Oração com súplica é aquela oração que muitas vezes a gente vai almoçar ou vai dormir, você faz aquela oraçãozinha, né? A súplica é diferente. A súplica é quando você ora, quando você chega à conclusão de que seu pai ou sua mãe depende de uma oração sua para continuar vivendo. Aí você não vai orar, aí você vai suplicar. Aí você vai orar com o coração, com a alma. É isso que nós precisamos. Se você quer se livrar da ansiedade, defina a oração e ore com súplicas. Amém? E a terceira coisa que ele vai dizer, orações, defina a oração com súplica e ações de graça. Independente do momento que você está passando, independente da ansiedade que está afligindo seu coração, agradeça a Deus por tudo. Ações de graça. Porque se a gente não agradece, mesmo na dificuldade, mesmo na agonia, mesmo na ansiedade louca que muitas vezes nos visita, se a gente não agradecer, logo nós vamos reclamar. E aí acabou para a gente. Reclamar contra Deus. Você está dizendo que Deus não está sendo Deus suficiente na sua vida. É por isso que a Bíblia diz, em tudo dê graças a Deus, porque essa é a vontade do vosso Pai que está nos céus. Para a gente se livrar da ansiedade e viver uma vida feliz no Senhor, hoje, é necessário você definir a sua oração.
lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em terceiro lugar, no versículo 8 do capítulo 4, antes, voltando ao 7, olha que interessante. Ele pede para a gente definir a oração, ele pede para a gente orar com súplicas, ele pede para a gente fazer ações de graça, e o versículo 7 traz o resultado de tudo isso. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ele já traz o resultado. Se você definir, se você suplicar, e se você tiver ações de graça, os seus sentimentos vai estar guardado no coração de Deus. E Ele traz uma paz que excede todo entendimento. É aquela paz que o mundo não compreende, que as pessoas não compreendem. Porém, nós que temos o Espírito Santo, nós que temos um escape de lançar para Deus essa ansiedade, Ele tem alegria preparada para nós, para que nós sejamos felizes, bem-aventurados. No versículo 8, ele diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Uma outra coisa que pode tirar a nossa alegria é em relação àquilo que a gente está se alimentando. Se você vai no nutricionista, ele vai te dizer que a sua vida saudável depende de uma alimentação saudável. E no mundo espiritual não é diferente. Se você quer ter uma vida saudável espiritualmente com Deus, reconhecendo essa alegria no Senhor, é necessário você se alimentar de coisas boas. Muitos dos adolescentes, muitos jovens hoje se alimentam de muita coisa que não presta na internet. E aí, gera ansiedade, gera depressão. Por quê? Quais são os influenciadores que você está procurando na internet? Quantos que professam a mesma fé que você? A gente paga maior pau para os caras lá de fora, não tem nada a ver com Deus, não acredita, não respeita, não se submete, e a gente está para o mesmo caminho, a gente está absorvendo, e tudo isso está sendo introjetado dentro da gente, e gerando ansiedade, gerando depressão, afastamento de Deus. O que você tem se alimentado? Acho que foi semana passada, postei uma frase que veio ao meu coração muito forte. Como a gente vai ser relevante absorvendo só coisas fúteis? Quanto tempo você gasta vendo coisas fúteis? O salmista diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. O salmista diz que ele não vai colocar. O apóstolo Paulo está dizendo: quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E a gente pensa em todas as coisas, menos naquilo que edifica o nosso espírito. E depois a gente vem com a alma toda machucada, toda destruída, toda detonada. Querer que tudo isso passe através de uma oração do irmão ou do pastor. E o apóstolo Paulo está dizendo: quanto mais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Procure coisas que edifiquem o seu espírito. Procure coisas que leve você mais à presença de Deus, cara. Porque essa presença, a alegria, entenda, querido, que alegria e Jesus são sinônimos, porque a alegria verdadeira só está em Cristo Jesus. E para você externar essa alegria de Cristo para as outras pessoas, é necessário ter um relacionamento profundo, uma vida que busque diante dele a presença dele. É impossível você passar o dia inteiro, a semana inteira vendo coisas fúteis, fazendo coisas fúteis e permanecer com alegria, porque a presença dele, querido, Deus, Jesus é onipresente, ele está em todo lugar, mas a manifestação da presença dele é diferente. Ele está em todo lugar. A manifestação da presença dele depende do nosso relacionamento pessoal com ele. Relacionamento pessoal. O apóstolo Paulo nos dá a dica. Faltou ele colocar aqui embaixo, hashtag fica a dica.
Versículo 12 diz assim: sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo tem sido usado muito erradamente por nós os cristãos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu entendo o que o apóstolo Paulo está dizendo. Um versículo anterior, ele está dizendo que ele podia passar por escassez, e ele podia passar por momentos bons, por momentos de fartura. No momento de pobreza, ele podia passar porque o Senhor o fortalecia. No momento de riqueza, onde tudo estava bem, ele podia passar também porque o Senhor o fortalecia. Ele nos traz a ideia de que nem o pobre, nem o rico consegue viver sem a presença de Jesus, porque a alegria verdadeira está no Senhor Jesus Cristo. E ele dizia, na desgraça, na escassez, o Senhor me fortalece. Eu posso passar por qualquer situação, porque o Senhor está me fortalecendo. Muitas das vezes, a gente pensa que quem tem finanças, quem tem dinheiro, quem tem riquezas, não precisa dessa alegria que a gente só acha no Senhor. A pessoa que tem muito dinheiro e não tem essa alegria no Senhor, ela só tem dinheiro. Ela só tem conforto. Mas a alegria verdadeira, queridos, entenda, a alegria verdadeira é só em Cristo Jesus. Você não vai achar alegria verdadeira, você pode achar prazeres, momentos de felicidade lá fora. Você vai achar. Mas uma vida com Deus é totalmente diferente. É totalmente diferente. É uma vida de felicidade, é uma vida de alegria, com momentos, às vezes de adversidades. Uma vida com Cristo, uma vida em Cristo. O apóstolo Paulo, ele descobre isso. E ele vai dizer no capítulo 3, que todo o conhecimento que ele tinha, o apóstolo Paulo era um cara fenomenal. No judaísmo, ele era muito influente. A Bíblia diz que ele cresceu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre da lei fenomenal. Então ele aprende com um dos melhores. Ele aprende, e aí ele mesmo diz que na idade dele, o povo da classe dele, ele era acima da média. Ele estava acima da média, ele estava muito à frente. E quando ele tem um contato com Jesus, quando ele tem esse contato, ele fala aqui no capítulo 3 de Filipenses, que tudo que ele conheceu, que tudo que ele sabia, que tudo que ele passou, para ele considerava esterco diante de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque aí ele encontrou a verdadeira alegria. E é por isso que ele é redundante em dizer, alegrei-vos, outra vez vos digo, alegrei-vos. É impossível a gente ser uma geração bem-aventurada, e que às vezes as pessoas lá de fora vêm conversar com a gente está com a alma mais acabada do que a deles. Como que a gente vai influenciar? Como que a gente vai atrair? Se não pelas obras de Cristo Jesus, através das nossas ações. Não pense, querido, que você vem aqui na igreja porque Deus gosta que você venha na igreja. Não pense que você precisa falar com Ele em oração porque Ele gosta que você ora. Todos são instrumentos. Tudo isso é elementos, instrumentos usados por Deus para que eu e você possamos manifestar Cristo em ações aqui nessa terra. Você precisa absorver a palavra. Você precisa absorver toda a palavra. E você precisa buscar em oração para que você consiga externar essa palavra nas suas ações, cara. Não se trata de apenas cantar, não se trata apenas de pregar. O Evangelho se trata de viver. E a partir do momento que nós decidimos viver esse Evangelho que é pregado, esse Evangelho que está escrito, esse Evangelho que é exposto para a nossa consciência todos os dias, a partir do momento que decidimos viver isso, as coisas serão mais relevantes. Nós seremos uma geração relevante. Nós seremos uma geração bem-aventurada, porque a presença de Jesus vai estar em nós. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, eu quero fazer uma oração por você.
E eu queria que você refletisse nessa palavra. Eu queria que você refletisse dentro dos seus sentimentos, dentro das suas ações. Será que você e eu estamos sendo aquilo que Deus criou nós para ser? Eu queria convidar você também que está em casa, que está nos acompanhando, a fazer uma reflexão de tudo que estamos vivendo, de tudo que estamos fazendo. O apóstolo Paulo, ele tinha tanto essa presença de Jesus na vida dele, ele tinha tanto relacionamento com Cristo Jesus, que essa alegria era nítida na vida dele. Era um cara fora do comum. Se olhava esse apóstolo Paulo, a Bíblia nos relata que ele é preso, juntamente com Silas. E quando muitos estariam chorando e reclamando, mas Senhor, como assim, cara? Eu estou ministrando a Tua palavra, eu estou pregando o Seu Evangelho e o Senhor me permite que me prendam. Quantas vezes a gente se acha tão especial a tal ponto de não merecer sofrer pelo Evangelho? O que você já sofreu pelo Evangelho? A gente muitas vezes acha que vir na igreja num dia de frio, num dia de chuva é algo esplêndido para Deus. Será que se nós fôssemos presos, a gente ia cantar e louvar o Senhor? A gente ia orar durante a nossa prisão? Eu não sei qual a situação da sua vida, eu não sei em que momento da sua vida está passando. Mas eu sei que essa paz que excede todo entendimento, ela inundou o coração do apóstolo Paulo, a tal ponto deles cantarem e louvarem ao Senhor naquela prisão. Porque a presença de Jesus, ela faz isso. Ela transforma as ações, o jeito de pensar, o jeito de sentir e o jeito de agir. A presença de Jesus é algo muito maior do que estamos vivendo. Tem 2 discípulos que essa história me deixa maravilhado. 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estão caminhando e eles estão com o coração enlutado. E aí o que acontece? Jesus se aproxima deles, porque ele estava falando, já é o 3º dia, Jesus não ressuscitou nada. E ele falou que ia remir Israel. E agora? Jesus aparece e começa a explicar através das Escrituras o porquê era necessário que Cristo padecesse. E nesse momento, eles estão caminhando e eles chegam na casa deles. E eles pedem para Jesus entrar com eles, para ceiar com eles. E olha que interessante, a Bíblia diz que no momento do partir do pão, eles reconhecem que era Jesus. Eu não sei se eles viram as marcas da ferida, eu não sei o que aconteceu, a Bíblia não relata, mas eu sei que as escamas dos olhos deles caíram e eles puderam contemplar que era Jesus. Nesse momento, Jesus desaparece. E o que me deixa admirado, maravilhado, é o diálogo que eles têm quando Jesus desaparece. Um olha para o outro e faz uma retrospectiva da conversa que eles tiveram com um homem chamado Jesus. E a conclusão que eles chegam, um olha para o outro e fala, cara, não ardia os nossos corações quando aquele homem pelo caminho falava das Escrituras? Esse fervor, é isso no nosso coração, a presença de Jesus, quando Ele está junto de nós, isso nos dá essa fervura no coração. Isso rasga o nosso coração, isso queima o nosso coração e dá vontade da gente fazer a obra dele, dá vontade da gente ser Ele aqui na terra. Sabe por quê? Quando esses discípulos tiveram essa noção, eles iam ceiar e iam dormir. No mesmo instante, eles voltam para anunciar que Jesus estava vivo. Quando essa presença invade o nosso coração, cara, nos dá uma alegria, nos dá um impulso que a gente não faz mais porque o pastor quer ou porque o pastor manda, não. A gente faz o que faz porque é para o reino e é para a glória dele. Para a gente ser uma geração bem-aventurada, querido, nós precisamos se expor mais à Bíblia, expor mais a Bíblia ao nosso coração e buscar a Deus em oração. Não tem outro motivo, outra coisa para te falar. E o apóstolo Paulo foi o que foi.
porque ele também passou por esse mesmo processo. Que o Espírito Santo nos dê força para passar por esse processo, para que a gente seja uma geração bem-aventurada. Feche seus olhos. Espírito Santo, Espírito de Deus, nós te pedimos essa noite, Pai. Visite seus jovens, visite os adolescentes, Pai. Visita quem está nos assistindo. Talvez as pessoas estejam depressivas, todas recalcadas com o Evangelho ou com alguma pessoa, né? Jesus, eu não sei o que cada um se passa. Eu não sei porque essa pessoa que está nos assistindo se afastou do Senhor. Eu não sei porque a frieza tem batido a porta dos cristãos. Mas eu sei, Pai, que se nós buscarmos a Tua face, se nós reconhecermos que o Senhor é o nosso Salvador, se nós reconhecermos, Pai, que tudo vem de Ti, que a Tua presença é a melhor coisa que podemos ter aqui nessa terra, é um pedacinho do céu a Tua presença. Se nós temos essa consciência, Pai, eu creio que nós seremos uma geração bem-aventurada. Eu te peço, Jesus, levanta esses jovens, levanta esses adolescentes, levanta, Jesus, para a glória do Teu nome. Eu te peço, Deus, tira toda a preguiça espiritual, desperta os adolescentes para a oração, desperta os jovens para a leitura da Tua palavra, Deus, desperta os adultos, ó Pai, porque muitas vezes o que buscam é só dinheiro, dinheiro e dinheiro, e a Tua presença fica em segundo plano, em terceiro plano. Mas ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos com prioridade e amor a Tua presença, para que sejamos de fato verdadeiros cristãos, para que sejamos de fato uma geração relevante, que vai apresentar Cristo através das ações. Não é através do falar, mas através do fazer. Em nome de Jesus eu te peço, nos ajude, Pai, a ser como o Senhor é, a fazer o que o Senhor fez. Ajuda-nos a imitar os Seus passos. Em nome de Jesus eu oro e agradeço.